puxa uma cadeira e senta aí, que hoje a gente vai só bater papo. Na verdade, o nosso canal ele tem esses 3 pilares principais, né? Boa bebida, boa comida e boa companhia, que são as 3 palavras do nosso título, do nome do nosso canal, Copo, Talher e Conversa Fiada. Então a gente faz vídeos sobre bebida, a maioria deles são os vídeos de Beer Fest, que a gente chama, que são aqueles encontros em que eu e meu irmão escolhemos 3 garrafas de cerveja diferentes, 3 rótulos diferentes, abrimos, degustamos, damos nossas notas e vemos, em relação às outras 2 concorrentes, qual dessas cervejas é a melhor. E aí escolhemos a campeã, coroamos ela e tudo, com uma coroa pequenininha, bonitinha. Temos também os vídeos culinários, da parte do talher, da boa comida, nos quais a gente ensina vocês a fazer alguma coisa que nós gostamos de comer e que nós temos a pretensão de acreditar que sabemos fazer bem. Normalmente a gente faz petiscos para acompanhar as nossas cervejas num ambiente de bar, mas a gente também faz pratos principais para mostrar para vocês o que a gente sabe fazer para encher a barriga, para comer bem, como prato principal. E a gente está começando a fazer também alguns vídeos de bate-papo, do que a gente chama de conversa fiada. Eu já fiz um falando sobre a questão da pandemia global, desse vírus que veio da China. E por falar em vírus que veio da China, não confunda o vírus ter vindo daquele país com os imigrantes daquele país. Os imigrantes chineses que moram aqui no Brasil não tem nada a ver com aquilo. Recentemente, infelizmente, teve um episódio meio chato aqui no bairro, uma pastelaria de propriedade de chineses foi atacada, enfim, uma coisa feia, deselegante, com pessoas que escolheram o nosso país para morar e, além de tudo, injusto, porque eles não têm absolutamente nada a ver com essa história. Então, fugi um pouco do assunto, voltando. Eu já fiz vídeos de bate-papo antes, meu irmão também, e esse vai ser mais um vídeo sobre conversa fiada. A gente agora vai falar sobre as coisas que a gente vê no céu e a gente não sabe a origem. Vamos falar de UFOs, vamos falar de OVNIs, em bom português, objetos voadores não identificados. Os 2 episódios que eu vivenciei, os 2 OVNIs que eu vi porque eu tive a sorte de estar na cabine de comando de uma aeronave na hora em que eles estavam aparecendo. Quando você está em um avião, vou pegar esse aqui para servir de modelo, tudo que passa do lado de cá, se você estiver num assento de passageiro, você vai conseguir ver se você estiver na janela do lado de cá. Se acontecer do outro lado, você não vai ver. O mesmo acontece do lado de cá. Você só vai ver, se estiver na janela de passageiro aqui, eventos que aconteçam aqui. Agora, se você estiver na cabine de comando, você vai ver tudo que está na frente do avião se direcionando para o seu avião. Vai ver o que vai passar por aqui, o que vai passar por aqui. E o que vai passar por cima e por baixo também. Você só não vai ver o que está atrás, obviamente. Então é um bom lugar para você ver esse tipo de coisa. É claro que eu já vi também coisas muito interessantes estando sentado numa janela de passageiro. Por exemplo, um furacão. Já vi um grande furacão quando nós passamos ao lado dele numa das minhas viagens por aí. É uma coisa assustadora, impressionante, mas também muito bonita. É uma nuvem negra, gigantesca, cheia de raios lá dentro. É um espetáculo, é uma coisa linda. Muito assustadora, mas linda. Mas sem dúvida nenhuma, as coisas mais interessantes que eu já vi dentro de um avião foram dentro de um cockpit. Foi a chuva de meteoros, fogo de San Telmo, que eu já vi também dentro de um cockpit várias vezes. Vulcão em erupção visto de cima. E esse episódio dos 2 OVNIs. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre os OVNIs porque recentemente aconteceu um episódio que eu achei que era um bom link para trazer esse assunto à tona.
na cidade de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro, houve o avistamento de uma frota de aeronave, de OVNIs, que ficaram iluminados no céu, meio que estacionados durante vários minutos. Então tem muitos vídeos caseiros, você pode encontrar no YouTube vários deles. Tem até um áudio de alguém falando que um deles caiu num corpo hídrico que tinha ali na região e que parecia a tampa de uma panela enfiada no lago, ou seja, dá a entender que era um objeto circular. Se é verdade ou não, não sei. Inclusive, parece que um ufólogo, pelo menos um ufólogo, já disse que não se tratavam de luzes de origem extraterrestre. E também parece que a SpaceX, a empresa de exploração espacial do Elon Musk, tinha alertado que seus satélites iam estar orbitando por cima do Brasil, mais ou menos na época em que foram feitos os avistamentos lá em Magé, o que também pode ser um indício de que não se tratavam de alienígenas. Mas essa questão de alienígena e de OVNIs, e de eles vindo para cá e a gente conseguindo ver como testemunho ocular, é uma coisa já muito antiga. Por exemplo, um dos livros mais famosos do gênero é um livro de 1968, escrito pelo Erich von Däniken, que Eram os Deuses Astronautas. E já falava disso, dos aliens entre nós e tal. E, inclusive, falando do von Däniken, eu ouvi uma entrevista dele, e ele falando que nunca viu, por ele mesmo, um OVNI. Ele nunca teve a oportunidade de presenciar de visualizar um. E aí eu me achei muito, privilegiado, porque ele é um estudioso, ele é um especialista no assunto e nunca viu. E eu que não sou nada, nem conheço direito o assunto para falar, acho que vi 2 vezes. Eu fiz 2 desenhos aqui, que eu vou mostrar para vocês entenderem melhor como é que se deu essa questão. Esse desenho pode até não estar lá muito bonito, está meio feinho, mas dá para ter uma boa ideia do que é uma cabine de comando de uma aeronave do modelo 767, que é uma aeronave de uso comercial bastante utilizada. Você vê aí na lateral o comandante sentado com a pele rosada, ele deve ter ido à praia provavelmente, e essa parte azul aí em cima é o para-brisa da aeronave. E você vê claramente que tem 2 pontos aí, uma à esquerda, que eu representei meio de uma cor escura aí, e um pouco maior, porque ele está mais próximo da aeronave, e do lado direito você tem, parece um solzinho, é uma bola luminosa lá em cima, bem perto do que é a linha do horizonte. Obviamente os desenhos foram feitos na mesma figura só para facilitar a minha vida, para eu não ter que desenhar um cockpit 2 vezes. Mas eles não foram vistos ao mesmo tempo. A ideia era só aproveitar o desenho mesmo. Eles foram representados mais ou menos na posição em que eu os vi, né? O do lado esquerdo mais próximo e mais abaixo, enquanto o do lado direito mais alto. E eu vou começar pelo que eu comecei primeiro, né? Pelo objeto escuro da esquerda. O avistamento foi mais ou menos em dezembro de 2015 e a história é o seguinte: o comandante pediu para o pessoal de terra para descer de nível, né? Ou seja, para voar um pouco mais baixo, e foi autorizado. Mas antes de descer, nós vimos algo se aproximando, de modo que a gente achou melhor não descer, porque não sabia se podia correr o risco de uma colisão com esse objeto. O objeto não aparecia no radar. E o pessoal de solo também confirmou que não havia nada lá. Mesmo assim, ele lá estava, e nós o vimos. Ele tinha um formato de arraia. Esse é mais ou menos o formato dele, mais ou menos do modo como eu vi. Como eu disse, parece uma arraia, e ele passou bem embaixo de nós, em sentido contrário, ele estava vindo contra nós. A gente estava mais ou menos no crepúsculo,
de modo que já estava escuro. Então não deu para ver muitos detalhes, mas ainda assim deu para ver. Se fosse mais tarde na noite, mais adiantado da noite, provavelmente não daria, porque ele não tinha luz nenhuma. O que é curioso. Normalmente, quando se fala de OVNIs, se fala de objetos iluminados, de objetos com luzes, possivelmente piscando. Esse não, esse era completamente escuro, completamente apagado. E se fosse já adiantado na noite, tivesse aquele breu total, seria um objeto invisível. O voo vinha da Flórida para o Rio de Janeiro. E isso foi mais ou menos na hora do crepúsculo, né, de modo que deu para ver bem a silhueta dele. Como era espaço aéreo americano, é possível que se trate de um modelo experimental, sei lá, das Forças Aéreas Americanas. Vai saber. O segundo avistamento foi em 2019, no início do ano, mais ou menos, em abril por aí, e estava fazendo um voo com origem em Boston e o destino final era São Paulo. No horizonte eu vi essa luz brilhando, que era de um amarelo meio pálido, assim, cor de palha, e não era claramente uma luz de padrão aeronáutico. Olhei de canto de olho para ver se o comandante fazia algum sinal de que ia fazer algum comentário ou dizer alguma coisa, mas ele ou ficou quieto ou não tinha visto ainda ou não queria comentar. A luz ficou lá, sempre à mesma distância de nós, como se voasse na nossa frente e na mesma velocidade que a gente. É uma espécie de perseguição às avessas, né, já que eles seguiam na nossa frente. De repente ela começou a diminuir bastante de tamanho, como se estivesse acelerando e se distanciando da gente rapidamente, até que sumiu. Aí eu não me contive e tive que fazer um comentário. Nossa, aquela luz se apagou, né? Aí o comandante resolveu falar. Ah, então você também viu. Enfim, ela estava lá, não há explicação possível para ela, racional, e a exemplo do primeiro objeto avistado, ela também não era captada por radares. E o que vocês acharam dessa história? Vocês acham que é verdade? Vocês acham que eu realmente vi OVNIs? Ou vocês acham que eu vi qualquer outra coisa? Porque o primeiro episódio, a gente estava, afinal de contas, sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. Podia ser uma aeronave militar não detectável por radar? Podia. Podia ser um projeto novo do governo norte-americano. O segundo caso, podia ser um balão meteorológico? Podia, quem sabe. Me parece improvável essa segunda, a hipótese desse segundo caso, considerando que ela claramente aumenta a velocidade e se afasta. Mas, sei lá, pode ser qualquer coisa. O que você acha? E você já viu alguma coisa parecida? Já viu alguma coisa que gostaria de compartilhar? Bota aí nos comentários. Eu vou adorar saber o que você pensa a respeito, se você já viu, se você tem algo para compartilhar. Forte abraço, não se esqueçam que amigos são sempre bem-vindos para olhar as estrelas aqui com a gente. Até o próximo programa na semana que vem.